Olá pessoal, Pedro aqui novamente, tudo bem com você? No vídeo passado eu falei sobre o follow terapêutico. É uma prática que muitos pacientes meus têm adotado e eu tenho visto na prática do consultório como isso tem feito bem para o controle da ansiedade deles, né? A gente já falou muito aqui sobre como a internet pode adoecer as pessoas mentalmente. E hoje, ainda para manter nessa pegada, eu vou falar sobre 5 tipos de pessoas que eu, na minha visão de profissional da psicologia, recomendo que você busque se afastar, que não vão fazer bem para tua saúde mental, que vão te adoecer ou que vão te tornar uma pessoa com mais dificuldades de ter uma estabilidade emocional. O primeiro tipo de pessoa que eu recomendo fortemente que você avalie se vale a pena estar perto são as pessoas muito materialistas. Por quê? Porque essas pessoas, se você parar para observar direitinho, e aí eu peço sempre que você analise dentro daquelas pessoas que te vierem à mente se aquilo que eu vou falar faz sentido ou não, tá bom? Pessoas muito materialistas, elas têm uma tendência muito grande a te valorizar apenas quando você tem algo para oferecer para elas. Especialmente algo financeiro mesmo. Se você tá, por exemplo, com dinheiro e consegue fazer alguma atividade mais cara, ela vai estar perto de você, ela vai querer ser sua amiga, ela vai querer ser uma pessoa mais próxima de você. Agora, se você tiver numa situação de restrição financeira, se você visivelmente está numa classe social mais baixa, que está buscando ascender ainda, ela não vai te valorizar tanto quando ela perceber isso. Então, pessoas materialistas muito, né? Porque, de certa medida, todos nós somos um pouco materialistas, mas pessoas demasiadamente materialistas, elas tendem a ser também utilitaristas. Então, elas tratam você por aquilo que você possui ou por aquilo que você pode oferecer, e não por quem você realmente é. Então observe se no teu ciclo de amigos ou até mesmo dentro da tua família existem pessoas com esse traço de personalidade muito forte. E eu acredito que o ideal para a tua saúde mental é realmente não estar tão próximo de pessoas assim. O segundo tipo de pessoas são as pessoas muito bajuladoras. Tem uma frase de Agostinho de Hipona que eu acho muito bacana. A frase diz o seguinte: eu prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem do que aqueles que me elogiam porque me corrompem. Nós muitas vezes gostamos de ser admirados, gostamos de ser bem aceitos, gostamos que as pessoas notem as nossas qualidades e não ressaltem tanto os nossos defeitos. Mas a verdade, gente, é que nós precisamos de pessoas que coloquem o dedo na nossa ferida e falem: olha, você tá errado, você fez algo que não é certo, você errou, você precisa se consertar, você precisa repensar alguns comportamentos seus, aquilo que você fez não é condizente com quem você é. Esse tipo de amigo, esse tipo de familiar é muito importante para nos dar maturidade emocional para lidar com as nossas próprias falhas, porque não se engane, você não é perfeito, tá? Nem perto disso, eu nem te conheço para poder te falar isso, porque eu me conheço, eu conheço uma quantidade razoável de pessoas e eu sei que não existem pessoas perfeitas. E justamente por não sermos perfeitos, a gente precisa de pessoas que, não por hobby, mas por cuidado e por zelo mesmo, cheguem para nós para nos alertar sobre falhas que nós cometemos. Então, se você tem uma pessoa que vive te bajulando, é possível que essa pessoa não se importe verdadeiramente com você. É possível que ela seja um pouco, inclusive, como o primeiro tipo de pessoa que eu falei, o tipo de pessoa materialista, utilitarista, que fica te bajulando porque ela acha que você tem algo de bom para oferecer para ela, mas não porque realmente quer que você amadureça, quer que você cresça e evolua como pessoa. Então, se afasta dos bajuladores. No curto prazo pode até ser bom ter por perto, mas no longo prazo você vai ver que não vai valer a pena. O terceiro tipo de pessoas são as pessoas hipersexualizadas. É muito complicado quando a gente lida com pessoas que sexualizam e objetificam demais as outras pessoas. Primeiro porque isso demonstra uma falta de controle muito grande às vezes, né? E segundo, porque são pessoas que, via de regra, tendem a ser mais superficiais nos relacionamentos, seja eles amorosos, seja eles de amizade. Então, pessoas hipersexualizadas, elas não tendem a ter tanto controle inibitório, elas não tendem a ter tanto foco, elas não tendem a ter tanta perspectiva de futuro. Existe um conceito que foi desenvolvido na economia que a gente chama de preferência temporal. Que conceito é esse? É a ideia de que quando você tem uma necessidade muito grande de atender os prazeres imediatos, você não consegue atingir o sucesso no longo prazo.
Por outro lado, quando você tem a capacidade de negar alguns desejos imediatos, você consegue atingir objetivos de longo prazo. Pessoas hipersexualizadas, via de regra, são pessoas que têm uma preferência temporal muito alta, ou seja, elas satisfazem as suas necessidades imediatas e não conseguem criar raízes em relacionamentos ou em outras áreas da própria vida. Então, essas pessoas, via de regra, vão deixar você com comportamentos hipersexualizados também e vão te fazer superestimar a vida sexual de uma maneira que não precisa ser superestimada. É fato que a vida sexual é muito importante, fazer sexo é uma necessidade fisiológica dos seres humanos, porém, a vida não se resume a isso. Então, é importante que você entenda que comportamentos hipersexualizados tendem a não fazer você enxergar o valor das outras pessoas enquanto pessoas. E é por isso que eu recomendo que você não esteja perto de pessoas assim. Eu falei das pessoas muito bajuladoras, agora eu vou falar do oposto. Se afaste de pessoas demasiadamente críticas, que veem falhas em absolutamente tudo que você faz. Às vezes é um pai, uma mãe, às vezes é um amigo, às vezes é um parceiro ou parceiro amoroso, sabe? Pessoas que parece que nada tá bom. Você se esforça para agradar, você se esforça para fazer de tudo por elas e elas simplesmente não reconhecem. Mas se você der um deslize, elas vão pontuar como se fosse o pior erro de todos. Essas pessoas de fato afetam a nossa autoestima. Elas passam uma ideia equivocada de que nós somos insuficientes, de que nós somos pessoas inferiores. E no longo prazo, isso pode gerar inclusive problemas maiores, como um transtorno depressivo. Então, se você tem a possibilidade de se afastar de pessoas assim, faça isso. Agora, eu só abro um parênteses. Cuidado para não achar que alguém está sendo crítico demais apenas porque você não quer reconhecer os seus próprios erros. Se você está tendo dificuldade de fazer essa análise, é importante que você busque uma psicoterapia para obter ajuda com isso. Por último, mas não menos importante, eu sugiro que você se afaste de pessoas com hábitos autodestrutivos. Sabe aquele amigo de infância que você se amarra, que você acha muito gente boa, um cara que você tem uma série de memórias afetivas, mas que tá se drogando demais, que tá bebendo demasiadamente, vive alcoolizado, ou que, sei lá, se envolveu até com algum tipo de atitude criminosa. Olha, por questões óbvias, né? Eu preciso te dizer, se você continua perto dessa pessoa, é possível que algo respingue em você. Existem muitas pessoas que a gente fala assim, fulaninho é bom demais, ele só faz mal a si mesmo. Isso é mentira. Todo mundo que faz mal a si mesmo, em algum momento vai fazer mal para os outros, mesmo que não queira. Então, é importante que você entenda isso, sabe? Eu sei que nem sempre é fácil a gente se afastar de pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente tem memórias, mas infelizmente as pessoas acabam tomando decisões que inviabilizam que nós caminhemos com elas de forma mais próxima e íntima. Então, se você não quiser atrair problemas, não só para a tua saúde mental, mas até mesmo para a tua segurança ou integridade física, eu acho importante você reconsiderar algumas amizades que se enquadrem nisso que eu acabei de falar. Pessoal, gostou desse vídeo? Então peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e mais uma vez, eu vou repetir o que eu falei no vídeo anterior sobre um follow terapêutico que você pode ver aqui nesse card. Eu não estou querendo ditar regras para ninguém. Eu estou dando alguns conselhos práticos com base na minha experiência terapêutica de consultório. Então se você gostou, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.